Êxodo, capítulo 20, verso 15. Não furtarás. Ok, em primeiro lugar vamos fazer aquilo que fazemos sempre, que é decorar os 10 mandamentos. Vamos dizer de cor todos os mandamentos que já aprendemos até agora, ok? Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de semelhança, não invocarás o nome de Deus em vão, lembra o dia de sábado para o santificares, honra a teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás e hoje não furtarás. Já agora vamos ao fim. Não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Oh, igreja ungida que sabe os 10 mandamentos de cor. Em segundo lugar, nós relembramos o próprio resumo, porque Jesus fez um resumo dos 10 mandamentos. Em Mateus 22, 37. Porquê? Porque foram-lhe perguntar, mestre, os mandamentos, como é que é? E ele resumiu. Qual é o resumo que Jesus fez dos mandamentos? Jesus disse que nós devemos amar Deus de todo o nosso coração, alma, mente e forças, e que devemos amar o nosso próximo como? Muito. Não. Como nós nos amamos a nós próximos. Este foi o resumo que Jesus fez dos 10 mandamentos. Em terceiro lugar, e temos estado a dizer isto a cada mandamento, nós vamos lembrar, por exemplo, se tu estás aqui, chegaste há pouco tempo, podes não te recordar disso, mas o Êxodo 20 acontece depois de 19 capítulos anteriores. E o que aconteceu nos 19 capítulos anteriores é que o povo de Deus estava onde? Onde é que o povo de Deus estava? Vamos responder, que é para isto ser emocionante. Onde é que o povo de Deus estava? Estava no Egito. Eles eram o quê no Egito? Tinham ido para lá porque arranjaram melhores empregos no Egito. Foi isso? Não, eles estavam... Qual era o estado deles no Egito? Eles eram escravos. Como é que Deus libertou o seu povo do Egito? Ele usou um esquema através de 10 passos. Esses 10 passos podemos chamar as 10 pragas. O que é que acontece logo a seguir à saída do Egito? Há uma prova de fogo a seguir a essa liberdade. Qual é a prova de fogo a seguir a essa liberdade? Que curiosamente é uma prova de fogo, é uma prova de água. Ok? Qual é a prova de fogo que é uma prova de água? O que é que foi preciso acontecer quando eles já tinham sido libertos do Egito? O Mar Vermelho foi aberto. Então, porquê é que nós fazemos questão de lembrar isto? Porque a lei que nós estamos a ver em Êxodo 20 só acontece depois dos primeiros 19 capítulos. E os primeiros 19 capítulos contam esta história que nós agora abreviamos. Isto significa que o povo de Deus só recebe a lei depois de ter sido libertado. Porque Deus não ficou à espera que o seu povo se portasse bem para ser libertado, mas Deus espera que o seu povo se porte bem depois de ter sido libertado. Isto faz toda a diferença. Okay? Isto é a diferença entre uma religião de obras e uma religião de graça. Então, tu és chamado a cumprir os 10 mandamentos, não porque vais conseguir convencer Deus que és bom, não vais, desiste. Mas tu és chamado a cumprir os 10 mandamentos e aquilo que Jesus te pede, porque Deus já te libertou. Então, porque Deus já te libertou, obedecer é uma coisa que vem do amor. Obedecer não é realizar nada. Tu, quando obedeces à lei de Deus, não há parabéns nenhuns para ti. Tu estás apenas a responder àquilo que Deus já fez por ti. Uma última coisa que nós gostamos de relembrar, em quarto lugar, recorda que ao chegarmos ao 5º mandamento, nós entramos na segunda tábua dos mandamentos. Ok? Quantas tábuas há? Quantas tábuas foram? Foram 2. Quantos mandamentos tem a primeira tábua? Quantos mandamentos na primeira tábua? É aquela, né? O sol escorrega. Quantos mandamentos são na primeira tábua? 4. Quantos mandamentos são na segunda tábua? É fazer as contas. 6. Os primeiros 4 mandamentos são mandamentos que enfatizam a tua relação com quem? Direta com Deus. Os últimos 6 mandamentos enfatizam a tua relação com Deus também, mas através dos teu relacionamento com o teu próximo, ok? E é aqui que nós estamos, no não roubarás. Ao chegarmos à segunda tábua dos mandamentos, a nossa confiança em Deus é testada no modo como nos comportamos em relação aos outros. O evangelista, o apóstolo João disse, é fácil amar a Deus. No sentido, é fácil a pessoa dizer que ama a Deus. Porque Deus é invisível.
Tu podes dizer, eu amo Deus, sou um grande amante de Deus, e ninguém pode negar-te. Porquê? Porque Deus é invisível. Mas o que é que João disse naquela altura? Amar a Deus é fácil, mas amar o nosso próximo, o nosso irmão, isso sim é o teste que te diz se tu amas a Deus ou não. Portanto, nós vivemos numa vida em que temos pessoas à nossa volta e é através do modo como tu lidas com as pessoas à tua volta que se vê que tu és um grande cristão ou não. Se tu és uma pessoa que diz que ama Deus, mas não trata bem as pessoas à tua volta, tu não és cristão coisa nenhuma. Tu estás convencido de uma coisa que não és. Portanto, o nosso amor a Deus testa-se no modo como nós nos amamos uns aos outros. Pergunta, é fácil eu amar as pessoas à minha volta? Sincera, resposta sincera. É fácil amar as pessoas à tua volta? Eu espero que todos sintam que não, porque se vocês dizem que é assim, vocês ainda estão um pouco iludidos. Não é fácil. E não resisto a fazer aqui uma aplicação, se calhar não está muito no contexto, mas eu forço aqui um bocadinho. Que é, até a questão do casamento. Nós agora olhamos para a Carolina, para o Ageu, né? Todos nós ficamos derretidos. Mas ainda no outro dia, quando foi a quinta-feira, o casamento deles, uma das coisas que nós queremos, e agora aplico isto naturalmente ao Ageu e à Carolina, porque foram os últimos a casar. Mas todos nós sabemos que o casamento vai inaugurar um tempo em que o nosso amor é testado. E é por isso que nós precisamos de prometer coisas. Porque se ficássemos sujeitos apenas aos nossos sentimentos, e agora falo para as pessoas que são casadas, se tu ficasses sujeito apenas aos teus sentimentos, o que é que provavelmente já tinha acontecido no teu casamento? Divórcio, não é? Provavelmente tinha acontecido. Porquê? Porque nós somos chamados a ser testados para ver se realmente amamos alguém. Se não te custa amar ninguém, é porque tu não amas ninguém. Se não te custa amar ninguém, tu não amas ninguém. Geralmente o amor tem custo. É por isso que nós celebramos, e reparem, ainda aqui está a cruz com o tecido, qual é esta cor? É roxo. Pela Páscoa. A medida da cruz para nós não é um sentimento. A medida da cruz, desculpem, a medida do amor para nós não é um sentimento. A medida do amor para nós é a cruz de Cristo. Ok, então vamos rapidamente ao não furtarás, ao não roubarás. À semelhança do que aconteceu nos dois últimos mandamentos, o não matarás e o não adulterarás, interessa-nos compreender os sims atrás dos nãos. Porque nós chegamos a esta parte dos mandamentos e são só nãos agora. Só nãos, tudo pela negativa. Mas eu quero que tu saibas que há sims atrás dos nãos. Há uma parte negativa, mas há uma parte positiva. Por exemplo, nós usamos já há alguns anos o catecismo da New City e na pergunta e resposta número 11 diz que o 8º mandamento requer que não tomemos sem permissão aquilo que pertence a outra pessoa. Então é uma afirmação pela positiva, que é, neste caso, não deves tomar, pela negativa sem permissão, aquilo que pertence a outra pessoa, e agora vai existir um aspecto positivo que eu quero enfatizar. O sim, escondido no não do 8º mandamento, assenta na legitimidade da propriedade privada. Deus é favorável a que as pessoas possam ter as suas coisas. Okay? Deus não é contra que tu tenhas coisas que são tuas. Deus não é contra, por exemplo, eu não sei de quem é. Não é teu, pois não, Filipe, este é do Alfredo. Alfredo, é teu? Onde é que está o Alfredo? É teu? Deus não é contra que eu deixe aqui este iPad para tu voltares a pegar nele. Ok? No sentido em que Deus não é contra. Foste tu que compraste o iPad, certo? Se quiseres doá-lo à igreja, a igreja aceita. Não, obviamente estou a brincar. Mas percebes, Deus não é contra que tu tenhas o teu iPad. E Deus não é, por exemplo, favorável ao facto de que, por eu ser o pastor aqui a pregar, de repente diga assim, isto é meu. Não. Deus não é contra a que cada um tenha as suas coisas. Portanto, este é o sim por trás do não. A propriedade privada, as pessoas terem as suas coisas, não é uma coisa má para Deus. Os cristãos olham para a propriedade privada também como uma oportunidade de estenderem a justiça de Deus além dela. Então isto significa que Deus é favorável à propriedade privada, mas que Ele, ao longo da sua palavra, nos vai chamar a irmos além da propriedade privada. Porquê? Nós somos educados pela palavra a não ser indiferentes à pessoa que não tem a propriedade privada que nós temos. Geralmente na Bíblia, como é que se chama uma pessoa que não tem tanta propriedade privada como eu tenho? Como é que se chama na Bíblia? É o pobre.
E a Bíblia passa a vida a falar de gente pobre. E passa a vida a dizer que as pessoas que acreditam em Deus devem ter um coração pelos pobres. Um dos versos nos Salmos, que já há muitos anos nós decoramos na nossa casa, é o que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. Provérbios 21:13. É um dos primeiros versos que nós decoramos quando os miúdos eram ainda pequenos. Ora, isto significa que lutar contra a pobreza vem do mesmo lugar que respeitar a propriedade privada. Lutar contra a pobreza vem do mesmo lugar que respeitar a propriedade privada. E eu hoje não me quero meter em muitos muitos labirintos das questões atuais, mas uma das coisas que eu gostava de chamar a vossa atenção é que quando nós pensamos em coisas como a propriedade privada e a luta contra a pobreza, não deixe que seja o mundo, com as suas ideologias, a dar-te os contornos. E eu vou exemplificar. Se nós pensarmos no respeito à liberdade privada, nós podemos muitas vezes pensar que isso é um valor, usando a questão da linguagem política, dizemos assim, o respeito à propriedade privada é geralmente defendido pelas pessoas que se encontram mais dos lados, à direita. Se nós falarmos o combate contra a pobreza é uma coisa que muitas vezes nós associamos pelas pessoas que se encontram mais à esquerda. O que eu te diria é, antes de tu te começares a dividir por estes contornos que não são bíblicos, tu deves ir à Bíblia. Não te importes se os da direita te chamarem de esquerda e se os da esquerda te chamarem de direita. O que tu queres é ser bíblico. O que tu queres é ser bíblico. Porque quando tu lês a Bíblia, tu vês que há coisas que, se usares a linguagem política, parecem opostas e que na Bíblia não são opostas. Portanto, o respeito à propriedade privada não nos deve fazer ser indiferentes à luta contra a pobreza para aqueles, eu até posso admitir, é o meu caso, para aqueles que, como eu, ficam situados mais à direita. Mas também, deixa-me dizer-te, para aqueles que geralmente se situam mais à esquerda e gostam de pensar na luta contra a pobreza, isso também não os deve levar, se eles são cristãos, a ignorar que a propriedade privada é um bem que a Bíblia consagra. Não deixes que seja a ideologia separar aquilo que está junto na Bíblia. Postos estes dois sims, um sim à propriedade privada, um sim à justa luta contra a pobreza, vamos até ao não em causa no 8º mandamento, não roubarás. E eu aqui vou citar rapidamente alguns exemplos de roubar, como alguns reformadores históricos protestantes exemplificavam. O que é roubar? Tu roubas a alguém quando retiras a essa pessoa algo que lhe pertence pela violência, por exemplo. Eu não sei, não precisamos hoje de fazer confissão de pecados, mas não sei se já alguém teve experiência em roubar a alguém com violência. Isso, sem dúvida, é roubar e, sem dúvida, é proibido. Tu roubas a alguém, segundo o exemplo, quando despojas a alguém dos seus bens através de uma impostura, através de um engano. Portanto, tu podes até não exercer violência, mas se tu conseguiste tirar a alguma pessoa aquilo que lhe pertence através de engano, isso também é roubar, é uma coisa que não deves fazer. Terceiro exemplo, tu roubas a alguém quando despojas essa pessoa, quando retiras dessa pessoa os seus bens através de uma maneira subtil que parece justa. É possível roubar a alguém de um modo subtil e que até parece justo. Isso também é roubo. E roubamos quando, por fim, quarto e último exemplo, roubamos quando despojamos alguém dos seus bens sob a pretensão de doação. Também é possível roubar assim. Sob a aparência de estares a dar algo a alguém, tu podes às vezes ser inteligente ao ponto de estares a retirar a alguém alguma coisa. Haverá certamente outras maneiras de roubar, mas pelo menos estas eu gostava de partilhar convosco. E quando falamos de roubo, não estamos apenas a falar de dinheiro, de mercadorias, de bens, de terras, mas tende-se a qualquer direito que seja furtado. Por isso, o não do 8º mandamento explica que o roubo era um ataque à dignidade de uma pessoa. E a sociedade deveria honrar a gravidade do roubo, punindo-o proporcionalmente. Por isso é que tu vais encontrar depois, nas leis, além dos 10 mandamentos, um código para punir o roubo, para punir ladrões. Porquê? Porque o povo de Deus compreendia a gravidade do que era roubar e punia em conformidade com essa gravidade. Agora, e é aqui que eu gostava de dirigir
Aliás, eu não sei se algum de vocês, como disse, não precisa ser um tempo de confissão, mas eu não sei se é possível que alguns de nós, ao pensarmos nisso, tenhamos capítulos que não foram bons na nossa vida, em que roubámos alguma coisa. Hoje eu gostaria que, se for esse o teu caso e tu nunca confessaste isso, pudesse ser um tempo de confissão e de restituição. Mas ao mesmo tempo gostava de te chamar além do reconhecimento daquilo que pode ter sido um pecado para ti no passado, eventualmente se nunca o confessaste. Porquê? Porque o que está em causa na obediência de não roubar pressupõe ir além a uma medida mais à frente, que vai ser ampliada no 10º mandamento. Qual é o 10º e último mandamento? Não cobiçarás. Então, não é possível nós sermos realmente cumpridores do 8º mandamento sem irmos ao encontro do 10º. Portanto, não é possível tu seres realmente cumpridor do não roubarás se não chegares ao nível do não cobiçarás. O 8º mandamento não pede apenas que não aconteça uma coisa cá fora, que é tu não roubares. O 8º mandamento quer que aconteça uma coisa que há dentro, que acontece cá dentro, que é o contentamento. Portanto, a pessoa pode nunca ter roubado, mas isso não significa que ela já está a ir ao encontro do espírito do 8º mandamento. Para que tu não roubes, é importante tu não quereres roubar. E isso só se resolve com o contentamento. Só assim podemos ter uma perspectiva positiva do que os outros têm e só assim podemos zelar para que aquilo que é dos outros continue a ser dos outros. Logo, o 8º mandamento não é só não roubar, é não querer roubar, é aprendermos a arte do contentamento. E vamos ser sinceros, fica muito mais difícil quando nós começamos a falar de contentamento do que quando falamos apenas de não roubar. Aqui há perto de 5 anos, li um livro que recomendo, The Rare Jewel of Christian Contentment, de um puritano chamado Thomas Watson. É um livro que vocês podem encontrar naqueles paperbacks. Na altura li quando nós estávamos no sabático nos Estados Unidos e, de facto, como o título diz, é a joia rara do contentamento cristão. Nós estarmos contentes com Deus, nós estarmos contentes com a vida que Deus nos deu, eis uma tarefa muito mais difícil e delicada, mas à qual todos nós somos chamados. Sabem, no Sermão do Monte, Jesus explicou muitos dos 10 mandamentos, explicando o espírito que estava por trás dos 10 mandamentos. Por isso é que Jesus, com frequência, dizia assim: ouvistes o que foi dito, porém... O que é que Jesus dizia? Ouviste o que foi dito, porém, eu vos digo. Temos de voltar ao estudo dos 10 mandamentos, do Sermão do Monte, que nós fizemos há uns anos na Lapa. Quem é que estava aqui quando o Sermão do Monte foi estudado na Lapa? Quem é que estava uma minoria. Portanto, é isso. Já temos um novo estudo aqui para Algés, que é o Sermão do Monte. Na altura levou-nos mais de 1 ano. Havia pessoas que tinham chegado que pensavam que a igreja só aprendia o Sermão do Monte e não aprendia mais nada. Mas chegámos lá ao fim. O Marco, na altura, estava connosco também. Uma das coisas que Jesus faz no Sermão do Monte é: pessoal, vocês ouviram o que se diz, agora eu vou explicar-vos o que é que isso quer dizer. E uma das coisas que Jesus vai dizer é que não roubar passa, por exemplo, por dar do que é nosso aos outros que precisam. Se tu queres ir até às últimas consequências de não roubar, tu deves dar do que é teu às pessoas que não têm o mesmo que tu tens. Também é isto que está em causa no não roubar. Agora pensa no melhor que tu tens. Não é tu dares os teus restos aos outros, é dares do teu melhor aos outros. Tu dares do teu melhor aos outros é uma maneira que Deus usa para tu não quereres roubar aos outros e ficares com aquilo que é dos outros e que não te pertence. Mas, no Sermão do Monte, Jesus explica que não ajuntar tesouros na terra também é uma forma de não querer roubar. Quando nós ficamos muito impressionados com os tesouros na terra, vai haver no nosso coração um desejo muito mais agudo para nós querermos ter aquilo que os outros já têm e nós não temos.
Mais ainda, Jesus explica de que não é possível servir a Deus no Sermão do Monte, não é possível servir a Deus e a Mamon, e ao dinheiro. E mais ainda, Jesus explica de nós não deixarmos que a preocupação com aquilo que temos abafe a nossa confiança em Deus. Todas estas coisas que Jesus explica fazem parte de nós não querermos roubar. Jesus deseja que não roubar seja também fazer dos nossos recursos uma expansão da vida dos outros. E quero terminar num próximo texto, mas gostava ainda, antes de irmos para o último texto, que tu pudesses pensar nisto. Pudesses tirar agora uns segundos e pensares nas coisas que são mais valiosas para ti. E agora estou a pensar as coisas que tu tens em casa. Por exemplo, um objeto, uma coisa qualquer em casa pela qual tens muito afeto. Ok? Vou dar-vos um segundo para que todos estejam prontos para responder, caso eu pergunte o que é assim uma coisa que tu tens em casa, que tens muito afeto. Para os pequeninos também, Madalena, pensa naquela coisa no teu brinquedo preferido, por exemplo. Pensa. Os pequeninos também. Graúdos, pensem no vosso brinquedo preferido também. Ok, quem é que se oferece para dizer qual é o seu brinquedo preferido? Irmã Beatriz. Uma caixa de lápis de cor, são 300? E... Pronto. Bom exemplo. Eu ouvi, deve ter sido a Ruth, falou disso a Bimbi, não é? Bem, já que temos dois exemplos femininos, um exemplo masculino, porque há brinquedos preferidos. Os rapazes gostam de ter brinquedos preferidos. Assim, um homem, quem é o homem que admite... Rondi, olha aí, o brinquedo preferido, né? Um Fender, olha aí. Bem, neste caso o Rondi está a estragar o exemplo porque ele está a dar um bom exemplo, cá está na igreja. Mas não me entendam mal, eu não estou a dizer que a irmã Beatriz, no próximo domingo, vai trazer essa caixa de lápis para a Escola Bíblica Dominical das Crianças. Eu não disse isso. Até porque às vezes é melhor cuidar daquilo que nós temos, não é? Como diz Jesus no Sermão do Monte, para não darmos pérolas a porcos, não é? Portanto, também lá está. Mas, falando nessa caixa de lápis, falando na Bimbi da Ruth, o que pode estar aqui em causa, quando nós temos um mandamento de não roubar, é nós, no contentamento do melhor que temos, querermos incluir os outros. E deixem-me ser sincero convosco. Isto agora tem muito a ver com o caráter de cada pessoa, com o tipo de personalidade que cada um tem, com a educação. Há pessoas que naturalmente são mais largadas a partilhar coisas. Há outros que não são tão largados a partilhar coisas. E eu não vos vou mentir a dizer que eu faço parte do primeiro grupo, não é? Porque, no geral, quando eu tenho uma coisa que gosto muito, eu sou hesitante em oferecer essa coisa aos outros. Mas reconheço, quando leio a palavra de Deus, guiado pelo Espírito Santo, que o espírito do cristão, que não somente obedece a não roubar, é o espírito de alguém que, tendo contentamento naquilo que recebe de Deus, se prontifica para partilhar isso em relação aos outros. E há aqui um último texto que ele é muito claro. Tem de terminar em Jesus. Filipenses 2, 4 a 10. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu. E agora deixa-me ir parando e parafraseando. Pessoal, não fiquem a pensar em primeiro lugar nas coisas que vocês querem. Pessoal, não fiquem a pensar em primeiro lugar nas coisas que vocês querem e que já têm. Senão também cada qual o que é dos outros. Portanto, pessoal, pensa naquilo que tu tens e que serve para que os outros possam ser beneficiados. Pessoal, pensa naquilo que é teu e que deve estar ao serviço de ti e também dos outros. Uma vez mais, não ficou proibida a propriedade privada. Nós não vivemos, por exemplo, como a igreja em Jerusalém viveu, que a determinada altura vendia tudo e dava tudo à igreja. Portanto, tu tens direito a ter as tuas coisas preciosas. Tu tens direito a ter a caixa de lápis de 400, a Bimbi último modelo,
o baixo Fender, tu tens direito a essas coisas todas. Não é errado, não te deves sentir mal por isso. Provavelmente tiveste de investir para ter essas coisas, porque são coisas valiosas. Isso não é mau. Mas não fiques preso a essas coisas que, pela graça de Deus, Ele te permite usufruir. Pensa no modo, e vou pegar já no exemplo do irmão Rondi, no modo como ele pode usar isso para o louvor da igreja. Como cada um pode e deve usar o melhor que temos para o benefício das outras pessoas. Porquê? Porque não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Verso 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Parafraseio. Pensem como Jesus pensou. Comportem-se como Jesus se comportou. É Paulo que está a dizer isto aos filipenses. Comportem-se como Jesus se comportou. Pois ele, Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, dispôs-se a viver uma vida que não viveu como Deus. Já pensaste nisso? O nosso Deus é o único Deus, sendo Pai, Filho e Espírito Santo, que abdicou em Jesus de viver uma vida de Deus. Ele abdicou da sua propriedade privada, porque era propriedade privada de Jesus ele viver como Deus o tempo todo. Mas ele privou-se disso. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, e agora vê a atitude de Jesus, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Deixem-me parafrasear. Como Jesus, prontifica-te a seres mais do que um proprietário. Prontifica-te a perderes para ajudar a pessoa que está ao teu lado. Prontifica-te a seres reconhecido pelos outros como uma pessoa que tens o interesse no interesse que eles também têm. Verso 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Já viste que boa exceção não ser pedido isto de ti? Todas as outras coisas podem ser pedidas de ti, mas isto não é pedido de ti, porque tu não vais conseguir morrer na cruz para fazer aquilo que Jesus fez. Eu hoje não te vou pedir, salva os outros, morre numa cruz, porque tu não tens capacidade de fazer. Tinha de ser um Deus perfeito, que cumprisse toda a lei. Que fosse aquele que cumpria todos os mandamentos. O que é que ele fez? Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Agora, vê o final. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando nós não roubamos e quando nós buscamos a arte do contentamento, nós estamos a viver para a glória de Deus Pai. Nós não precisamos de morrer na cruz, mas porque Jesus morreu na cruz, o nosso objetivo é o mesmo. A nossa vida deve espelhar a glória de Deus Pai. Logo, quero terminar dizendo-te isto. O caminho para não roubar começa em tu olhares além da tua propriedade privada, para fazeres com os outros aquilo que Jesus fez por nós em serviço e sacrifício. E ao terminar aqui, quero só fazer um último comentário, derradeiro e de preferência breve. Uma das coisas interessantes, quando, por exemplo, estamos na realidade de uma igreja nova, sim, eu vou assumir, quem está numa igreja nova tem de fazer sacrifícios que não precisa de fazer quando está numa igreja que não é nova. Sim, a pessoa que está em Algés, de certa maneira, tem de dar mais do que a pessoa que está numa igreja que já está instituída. Tudo isso é verdade, eu não vos vou negar isso. Mas tudo aquilo que nós semeamos, querendo ser mais do que apenas respeitadores da propriedade privada, é um privilégio para vermos os outros a beneficiarem do nosso serviço. Deixem-me só dizer isto, tendo em conta que hoje também temos tantos nossos irmãos que tornam a nossa tarde mais feliz vindo da Lapa. Nós temos 1 ano e pouco nesta plantação de igreja para nos tornarmos igreja autónoma. Eu posso assegurar-vos que a igreja nunca será autónoma, nunca estará numa
posição de independência da sua igreja-mãe se não houver sacrifício e serviço. E gostava que todos aqueles que estão empenhados em Algés vissem isto com o privilégio do contentamento e não com o peso da obrigação. É um privilégio estarmos numa época em que mais vai ser pedido de nós, porque nos vamos conhecer a nós próprios a responder ao tanto que Jesus nos tem dado. Tu tens respondido àquilo que Jesus te tem dado. Jesus tem-te dado tanta coisa. Tu tens estado interessado no negócio de responder à generosidade de Jesus contigo, sendo generoso com os outros. Vamos pedir ao Senhor que Ele faça acontecer esta obra nos nossos corações e na nossa vida. Recebam por isso, nesta hora, ainda, a bênção do Senhor. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém.